2 horas antes da festa, fiquei na entrada da casa da família, observando a montagem da sala. Taças alinhavam-se sobre o aparador. O brilho do cristal refletia as luzes frias que insistiam em aparecer. A mãe circulava entre o salão e a cozinha, jogando o humor ácido como quem lança maquiagem sobre uma ferida antiga. Ela abriu a lista de convidados na mesa e, entre risadas que não chegavam a soar sinceras, apontou meu nome com uma expressão que dizia tudo sem precisar abrir a boca. Lucas, o filho que ainda não terminou a faculdade, disse, de forma que todos poderiam ouvir. Fotografei a lista com o celular, o clique travando minha respiração por 1 segundo. Guardei também o print da mensagem no grupo da família, repetida por alguém que já queria a plateia completa olhando para mim. O silêncio seguinte pesou nos ombros, pesado como pano de guarda noturna. Helena, minha amiga de infância, encostou-se na palma da porta e, baixinho, soltou. Há uma carta antiga guardada que pode mudar tudo. Eu não respondi na hora. Apenas fechei a mão em volta do celular e deixei o momento correr. Decidi não reagir ali, não dar ao discurso da mãe o poder de me reduzir ao tamanho que queria. O plano, então, começou a nascer. Controlar o ritmo, não ceder ao primário impulso de falar alto, manter o controle até ter a peça certa para virar o jogo. A carta não estava comigo, mas eu sabia onde procurar. Helena repetiu, sem muita pressa, que o peso real não está no presente, e sim no que ficou escondido por trás de palavras tocadas de risos. Eu assegurei a mim mesmo que o próximo passo exigiria paciência e método, não bravura imprudente. O ambiente seguia com o riso contido, as conversas em volta do buffet, e eu continuei a observar os detalhes que, para quem olha com cuidado, são a base de qualquer decisão futura. A cada minuto, a ideia de que aquele momento era apenas o começo parecia menos absurda e mais inevitável. A preparação de uma revelação requeria silêncio estratégico, não grito público, e eu já começava a entender onde seria o ponto de inflexão. O peso do que não foi dito transformava-se em pista, em linha que eu poderia seguir sem expor todos os meus dedos de uma vez só. E ficou claro para mim, naquela sala iluminada pelo rosado dos abajures, que o real poder não estava na piada que cortava o ar, mas no que eu fosse capaz de fazer com a memória que eles tentavam manter sob controle. Ali, entre o cheiro de perfume doce e o brilho das taças, comecei a entender que o meu movimento futuro não seria reação, seria uma escolha de fato, concreta, mensurável, verificável. No início da recepção, a festa ganhou uma cadência mais lenta, como se o barulho tivesse sido amarrado por um nó invisível. Eu levantei o copo durante o brinde e, em voz alta, pronunciei palavras que não eram a retroalimentação do rancor, mas a afirmação de que o passado não definiu o nosso presente. A taça tocou o vidro. O som ficou gravado na minha memória como um marcador. Eu não estava ali para reescrever insulto em tempo real, mas para indicar que o roteiro tinha uma página em branco. Fotografei o brinde com a taça. Ergueu-se em minha mão. A imagem ficou salva no meu celular. Um registro da deflexão pública que eu pretendia manter sob controle. A gravação de áudio do brinde também foi feita, para que ficasse clara a minha intenção de não me deixar envolver pela narrativa que tentavam impor. Os convidados desviaram o olhar, alguns desconfortáveis, outros curiosos, e a sala passou a respirar de forma diferente, como se a casa estivesse esperando por um sinal meu para assumir outro tom. Helena veio até mim novamente, na linha do sofá, e perguntou se eu tinha pensado no que faria caso alguém insistisse na linha da humilhação. Eu respondi que sim, que o diálogo ficaria para outro dia, que eu escolheria o momento, não eles. Um sussurro escapou de meus lábios. Não seria hoje que eu perderia o controle da história. Ainda assim, a tensão crescia, pois o ambiente mostrava que a reputação da família não era apenas a soma de comentários banais, mas uma construção que dependia de cada uma das pessoas ali presentes. Eu escrevi mentalmente a lista de ações que viriam a seguir. Observar, registrar, planejar, agir com precisão. O objetivo era simples: transformar a humilhação pública em uma oportunidade de mostrar
que eu não aceitava o papel que me davam sem perguntar. O peso da situação pesava, mas eu não era mais apenas o destinatário das piadas. Eu era o homem que escolhia a forma de responder. Enquanto a música subia, eu vi a mãe se afastar, avaliando minha reação, tentando entender se eu iria manter o silêncio ou se iria apressar o desenrolar do espetáculo. Eu escolhi o silêncio estratégico por enquanto, porque sabia que cada gesto meu criaria uma pista para o que viria. E no meio da conversa repetida de quem tentou minimizar meu valor, Helena soltou outra nota que ficou guardada para o que poderia seguir. Existe uma carta antiga, guardada, que pode alterar o equilíbrio entre mãe e Rafael. Eu registrei aquela pista, não como curiosidade, mas como peça de evidência futura que teria peso real quando chegasse a hora. A luta entre meu desejo de dignidade e a necessidade de eficácia começou a se consolidar ali, diante de taças, risos e a constante lembrança de que o segredo, se mantido por mais tempo, poderia custar algo maior do que apenas uma reputação degradada. No meio de tudo, eu consegui manter a rota traçada com precisão. Não cedi, não expus minha raiva, planejei a revelação sem pressa. E, acima de tudo, guardei as pistas que poderiam transformar o que hoje era humilhação na força que determinaria meu próximo passo. A noite não tinha terminado, e eu já via as peças se movendo em direção ao que viria a bater à porta quando menos esperavam. E foi nesse encalço de decisões que fiquei, por fim, com a certeza de que a carta de Helena, aquela que ainda não estava em minhas mãos, era a primeira evidência concreta do que seria necessário para reescrever o que aquele legado significava. Instantes após o brinde, eu me afastei para o quarto ao lado, buscando silêncio para pensar. Fechei a porta, sentei-me na beirada da cama e comecei a folhear mentalmente as notas antigas que guardava na gaveta da memória. Eu vi a carta que Helena mencionou apenas como possibilidade, não como certeza. E percebi que o estado da relação entre minha mãe e Rafael dependia de um acordo invisível que eu ainda não tinha visto de perto. As notas antigas que encontrei ali não eram apenas papel. Eram uma evidência que, se confirmada, mudaria o modo como meus parentes viam o que significava honra. No momento em que me alinhei com aquela ideia, senti o peso da dimensão prática da decisão. A partir dali, qualquer passo meu tinha consequência. E essas consequências iam muito além de uma briga pública. As notas, dobradas, repousavam na palma da minha mão e, ao mesmo tempo, pareciam exigir uma resposta que não fosse apenas de coragem, mas de estratégia. A carta guardada, se realmente existisse, seria a âncora de uma nova linha de atuação, mais fria, mais calculada, menos impulsiva. Ao fechar a gaveta, percebi que o ambiente já não era apenas uma festa. Era o palco de uma transição que poderia redefinir meu relacionamento com minha mãe, com Rafael e com Helena. A gravidade do que estava por vir começou a se aproximar, não como uma ameaça abstrata, mas como uma obrigação prática de quem sabe exatamente o que precisa ser feito para não deixar a humilhação alheia nos dominar. Foi então que percebi que a decisão de não reagir falava por si mesma. Mas não era suficiente. Havia que agir de forma controlada, com provas e com tempo, para que a verdade, em sua hora certa, pudesse emergir sem que eu me tornasse o vilão de uma história já escrita por quem desejava manter o poder. Em meio a esse pensamento, voltei à sala, onde a atmosfera não era mais apenas celebração. Helena me olhou com uma mistura de cautela e expectativa, como se estivesse esperando que eu aceitasse o peso que a carta poderia trazer para o nosso grupo. Eu sabia que não era mais possível voltar atrás, que cada decisão minha, a partir dali, seria mensurada pela veracidade das evidências que surgiriam. E ali, entre a pressão de olhos que observavam e a mão que guardava uma pista, eu entendi que o próximo passo seria o que, de fato, decidiria o rumo do que viria a seguir. Aguente. Algo maior está por vir. A verdade não fica escondida para sempre. Qual o custo do segredo da família? Horas antes da festa, eu observo a casa se enchendo de gente. O cheiro vem primeiro. Perfume doce, álcool na taça que já respinga. A decoração foi determinada pela mãe, sempre com cuidado de parecer perfeita, mesmo que a sala seja curta demais para tantos.
Ela usa o humor para manter o controle. Piadas sobre diplomas, sobre quem trabalha, quem não está à altura. A multidão ri por cortesia. Eu só observo os movimentos, guardando cada gesto como se fosse uma pista. Eu tiro fotos rápidas. A lista de convidados na mesa da cozinha, o print do grupo da família na tela do meu celular. Não porque eu queira colecionar humilhações, mas porque a prova é o que resta quando o tempo vira história. Guardei as imagens em uma pasta protegida por senha, algo que eu posso abrir sozinho se a máscara da festa começar a cair. O som está baixo, mas os sussurros passam por entre as taças tilintando. Eu mantenho a postura. Não aceito o papel que me foi dado na sala. O filho que não tem diploma não pode ter voz. Eu não aceitei esse papel sem reagir, só adiando o momento de agir. No início da recepção, a energia muda. A sala se curva para a frente quando a mãe ergue o brinde, o copo quase tocando o teto de vidro. Eu bebo, mais alto o suficiente para que a gravação de áudio capte o gesto meu e as vozes ao redor. Brindamos por conquistas que parecem ser de todo mundo, menos minhas. Em voz alta, digo que passado não determina o presente. A frase fica pendurada no ar, como uma linha que não terminou. Alguns olham para mim com descontento. Outros desviam o olhar e voltam a rir. Rafael mantém o sorriso carismático, mas as pupilas dele se apertam um pouco, como se calculassem o custo de cada risada. Helena está na borda da sala, perto da janela, observando cada reação como quem sabe que o jogo ainda não acabou. Em voz baixa, ela comenta que existe uma carta antiga guardada entre as coisas da família. Não digo nada, apenas registro com olhos e ouvidos, como se aquele comentário fosse mais uma evidência do que já se sabe, que alguém ali sabe de algo que pode mudar tudo. Instantes depois, eu me afasto para pensar. Vou ao quarto ao lado, onde a casa parece respirar mais devagar. Lá dentro, encontro notas antigas, papéis amarelados amontoados em uma gaveta improvisada, e entre eles, uma carta que parece ter sido escrita há décadas. Não abro de imediato. Deixo a mão tremer um pouco antes de tocar no papel. Em silêncio, eu olho para cada detalhe. O tipo de papel, a tinta desbotada, a grafia que pode ter passado por várias mãos. Não é apenas uma desculpa ou uma desculpa vazia qualquer. Há uma história ali, prendendo o ar entre as páginas. Helena aparece na porta do quarto, hesita, aproxima-se mais e respira como se fosse entregar algo que não poderia mais guardar. Ela não diz que já decidiu agir. Ela apenas deixa claro que a carta existe, que foi guardada por alguém com vontade de proteger uma verdade maior que a própria honra da família. Volto à sala com os olhos fixos na porta do quarto, onde o silêncio parece pesar mais do que o riso dos convidados. Helena se aproxima devagar e segura minha mão com firmeza, como se quisesse que eu soubesse que não há saída simples. Ela não entrega a carta de imediato. Ela diz que o documento está comigo, que eu preciso decidir o que fazer com ele. Eu encosto na mesa, fecho a mão ao redor da alça do copo que balança e penso: estou pronto para o que vem, mesmo sem saber o preço. O que eu preciso decidir não é apenas imaginar o que vai acontecer com a minha imagem. É entender que a verdade pode exigir um preço que ninguém quer pagar. Helena se aproxima outra vez, quase cochichando, e envolve o assunto de forma prática. Ela retira da gaveta uma carta antiga, já dobrada, com a sua própria mão segurando o envelope com cuidado. Ela diz que está comigo, que a carta não é apenas uma recordação de um passado embaraçoso, mas uma peça que pode provar que existe um acordo antigo entre a mãe e Rafael para manter a reputação da família a qualquer custo. Eu não pego o objeto ainda. Apenas observo o brilho do papel sob a luz do lustre e penso no que significaria expor aquilo. Não é uma decisão simples. É uma escolha entre pertencer a um grupo que me vinha recusando o direito de ter voz ou romper com esse grupo para construir algo que possa realmente sustentar minha dignidade. Então Helena dá um passo à frente, e eu vejo o envelope tremular só por um instante antes que ela o coloque na palma da minha mão. Ela me entrega a carta antiga, selada, com carimbo que eu não esperava ver. 1992. O que está escrito ali
Está protegido pelo tempo, e a assinatura é ilegível, como se a pessoa que a escreveu soubesse que as palavras, se lidas, destruiriam tudo o que esta casa tenta manter intacto. O peso do papel parece pesado demais para caber no meu bolso, mas eu o guardo, firme, sem olhar para ninguém. Não há mais volta. Aquele carimbo e aquela assinatura apagada significam que a verdade não pode mais ficar dormindo na gaveta. Eu saio do quarto com um envelope sujo de poeira antiga, já não tão invisível. O próximo passo não é apenas provar que estou certo. É decidir como vou usar aquilo sem destruir quem ainda depende de mim. E eu sei que o preço virá, mais cedo ou mais tarde, porque a carta não é apenas uma peça de memória. É o começo da redefinição do que significa manter a honra da família. Ela me puxou pela manga quando a música ainda era baixa, no corredor entre a sala e a cozinha. A casa cheirava a álcool suave e perfume doce. Taças de vidro alinhavam-se na bancada. E o riso ali perto parecia fingido, como quem sabe que o segredo está a um passo de sair. Não posso deixar isso assim, ela disse, com a voz baixa, mas firme. Tem algo que pode mudar tudo, Lucas. Eu senti o peso da pergunta antiga no ar. Quem, afinal, é quem decide o que se sabe? Eu yuei que Helena não falava de passado distante. Falava de uma coisa que ainda respira dentro dessa festa. Ela me levou até a estante ao lado da geladeira, onde o barulho do mundo parecia sumir quando alguém abria uma gaveta. Ali, entre papéis amarelados e uma caixa de chá que já não tinha cheiro, estava uma carta antiga, guardada com cuidado. Ela a tirou devagar, como se o papel pudesse rasgar-se a qualquer momento. O envelope era marrom gasto, com o selo de cera já lavrado, e a assinatura parecia ter sido feita com a pressa de quem sabe que cada linha pode custar caro. Isso é o que você precisa ver. Ela estendeu a carta para mim, e o papel frio queimava meus dedos ao tocar a margem pintada de azul. Não havia rituais. Apenas a traça de uma culpa antiga que alguém decidiu manter escondida, a qualquer custo. Helena não confiava em mim por acaso. Ela deixou isso comigo, ela disse apontando para a assinatura na parte inferior. Porque eu sabia onde estava a verdade, e porque não deveria ir para a frente da multidão. Eu escaneei rapidamente o conteúdo. Data legível, nomes e uma linha que cortava o que restava do orgulho familiar. Não era uma confissão, era um acordo. Um acordo entre minha mãe e Rafael para manter a reputação da família intacta, mesmo que para isso fosse preciso calar o que poderia quebrar tudo. A carta dizia, literalmente, que a reputação não seria manchada, que Rafael apoiaria financeiramente qualquer movimento que diminuísse o peso de uma revelação, e que minha mãe ficaria responsável por tudo que fosse disputado publicamente. O tom era frio, objetivo, sem espaço para hesitação. Não havia palavras bonitas. Havia uma promessa escrita para evitar julgamento, para sustentar a fachada, para manter o legado. Ela assinou. Minha voz saiu mais áspera do que pretendia. Helena fechou os olhos, como quem escuta um barulho distante, não o próprio. Não cabe só nele. Cabe a você entender o que isso significa. O peso da frase pairou entre nós. Eu sabia que aquele papel era prova concreta, não especulação. A carta não tinha sido lida por ninguém ainda dentro do círculo, mas agora estava claramente diante de mim, guardada numa gaveta que só ela sabia abrir sem barulho. Tomei o telefone com o cuidado de quem não pode deixar rastro de erro. Tirei uma foto da carta na taça de vidro da bancada, a iluminação fria refletindo o relevo das palavras. Não para exibir, mas para manter o registro. Prova que sim, havia um acordo, e que ele não era brincadeira de quem está apenas tentando manter aparências. Em seguida, guardei o arquivo na pasta chamada Casa da Mãe Revelação, dentro do meu celular. E deixei claro, sem voz alta, que aquilo mudava tudo ali, agora. Helena não soltou mais. Arregalei os olhos ao perceber a distância que se abriu entre mãe e Rafael no curto intervalo, desde a hora em que comecei a entender o que era aquele papel. A sala principal,
onde todos riem sem entender a gravidade real, tornou-se apenas cenário de uma jogada maior. Eu me afastei dos convidados com o passo firme de quem já sabe o que vai fazer, não tentando parecer que tudo está sob controle, apenas provando que não estou perdido na narrativa. A carta não precisava ser falada. Ela já dizia tudo o que importava, do jeito mais frio possível: assinatura, data, obrigação de sigilo, custo de cada detalhe expresso com clareza jurídica. Foi então que aconteceu a reação mais tangível. A mãe, que ria com aquele sorriso de quem sabe que tudo está sob controle, desviou o olhar de mim por um segundo a mais do que o usual, como se tivesse ouvido uma sombra recusar o próprio lugar. Rafael, de costas para a sala, acomodou a gravata com um gesto prudente, medindo a distância entre o que a carta prometia e o que ainda poderia ser dito em voz alta. Os convidados permaneceram imóveis por um instante, não porque entenderam, mas porque alguém, em algum lugar, talvez tivesse entendido demais. Eu segui, silencioso, até o fim da noite, avaliando o que significava manter aquele segredo sob a luz das lâmpadas frias. Helena observava o movimento da casa com olhos que não piscavam, como quem sabe que cada passo pode ser a última marcha de uma dança antiga. Havia ainda a carta, guardada na gaveta que ela me mostrou, e que, para minha surpresa, não parecia coisa para negativo ou para mania de conspiração, mas uma evidência objetiva do que se planejou em algum momento da história que ninguém mais ousou contar em voz alta. Naquela hora, a confirmação da minha percepção veio não de uma fala decisiva, mas do silêncio entre as frases que já haviam sido ditas por meio de uma assinatura. A humanidade, que eu temia ser esquecida, ainda existe ali, nas margens do papel que Helena abriu para mim. Ela não me ofereceu palavras bonitas, nem promessas falsas. Apenas a certeza de que, dali em diante, nada seria só festa. Tudo seria registro, prova, responsabilidade. E ali, no calor de uma noite que terminava com o peso da revelação prestes a se tornar público, eu tive a primeira linha de um novo caminho. A carta existia. A assinatura apontava para um acordo. O segredo, que para muitos era apenas uma história antiga, estava agora à minha frente, pronto para me obrigar a escolher como lidaria com ele diante da família, diante de todos. O custo do segredo não era apenas a reputação, era a possibilidade de reescrever quem nós somos diante de quem ainda nos observa sem orgulho. Se eu escolhesse expor aquilo ali, minha relação com minha mãe e com Rafael mudaria para sempre. Se eu guardasse, continuaria a carregar o peso de uma verdade que já não era apenas minha. A carta tinha resultado prático. Uma nova linha de força que poderia me manter dentro do círculo ou me expulsar, dependendo de como eu a usasse. E, no entanto, havia algo mais que começava a cristalizar-se na mente. A verdadeira natureza do que estou prestes a enfrentar não é apenas uma luta pela dignidade, mas uma redefinição do que significa ser visto como alguém que pode perguntar, sem medo, o custo de cada silêncio. A última vez que olhei para Helena naquela noite, vi que ela não esperava recompensa. Ela esperava a ação, que a verdade não fosse sufocada. E então, sem anunciar, sem pedir nada, ela entregou a carta ao meu bolso, não para me prender, mas para me colocar na posição de decidir como usar aquilo que foi descoberto. A carta, com data, assinatura e um parágrafo que não deixava dúvidas, era a prova pronta para o próximo movimento, e eu sabia que precisava escolher entre manter a máscara da família ou conduzir a verdade para fora do alcance das bênçãos de quem ainda acredita que o poder vem de manter segredos. Qual seria meu próximo passo? A pergunta me seguiu até o quarto, onde as sombras da noite pareciam se repor em silêncio, esperando meu comando. Eu não tinha certeza se era hora de falar ou ficar quieto. O que eu tinha era uma peça de evidência. Uma carta antiga que não era apenas memória, mas arma, custo e responsabilidade. O que eu faria com isso definiria de uma vez o que vou encarar a partir de agora. E eu ainda não tinha todas as respostas. Mais tarde naquela noite, abri a gaveta do aparador da sala entre risos contidos e taças que ainda brilhavam. Dentro, uma carta antiga, envelope amarelado,
carimbado com uma data que ninguém na festa lembrava. Fotografei o envelope às 23h17 e subi o arquivo para o celular, com o rótulo Carta Antiga 1994. A assinatura ali parecia simples, mas suficiente para acender uma verdade que não cabia no discurso da família. Quem assina, quem avalia, quem decide o que pode e o que não pode ficar escondido. Poucos minutos depois, comparei a carta com as notas antigas que Helena me entregou na semana passada. A carta, com as margens amassadas, batia com as datas mencionadas por ela. Ela sempre insinuou que existia um acordo para manter a reputação da família a qualquer custo. Não era uma fábula. Havia nomes, datas, números, elementos que poderiam sustentar uma história de poder se alguém ousasse confrontá-la. Instantes depois, encontrei a mãe na sala, já com um riso na boca manso demais para ser sincero. Mostrei a carta. A expressão dela endureceu. Isso é invenção, disse, sem olhar nos meus olhos. Eu não respondi. Em vez disso, conectei o áudio gravado no meu celular da última conversa entre Helena e eu e mostrei também a nota antiga guardada no bolso da jaqueta. Ela fechou a mão em volta do copo e encostou a cabeça na cadeira, tentando respirar sem perdoar o que via. Não confie nisso, murmurou, tentando desinfetar o dano com uma réplica seca. Eu perguntei. Isso quer dizer que há algo fora do que disseram? Ela apenas sorriu, como quem sabe que o jogo não acabou. Helena apareceu no corredor logo depois, uma sombra calma que não combinava com a tensão que o ambiente exalava. Ela não disse muita coisa, mas confirmou com gestos que a carta antiga não era a única peça do quebra-cabeça. Não foi uma revelação completa, mas o suficiente para que eu entendesse que o passado não morria ali, apenas se movia para a próxima jogada. Guardou silêncio, mas seus olhos me diziam que, se eu quisesse, haveria mais provas para sustentar o que os adultos estavam tentando esconder. O ambiente tornou-se mais pesado quando Rafael entrou na sala. O sorriso dele sempre tão afiado quanto o silêncio entre as palavras. Não houve ataque direto, mas o peso dele foi suficiente. Ele parecia medir cada gesto meu, esperando que eu tropeçasse na própria decisão. O som dos copos se calou. Os convidados olharam, e a conversa ficou mais baixa, mais tensa, como se o espaço inteiro respirasse com o peso do segredo que insistia em não morrer. Uma gravação de voz não era mais apenas uma lembrança. Era uma peça que podia mudar tudo. Rafael ligou de volta. Amanhã, na sala de jantar, tudo muda. Isso mudou algo em mim, aqui e agora, mesmo sem saber exatamente o que virá pela frente. Qual preço eu vou pagar amanhã? Mais tarde, a sala ainda vibrava com risos contidos e taças que tilintavam. O corredor cheirava a perfume doce e álcool, como se a festa tivesse tentado apagar a humilhação. Caminhei até a sala de jantar, onde a mesa mostramava fotos antigas e diplomas desbotados. A gaveta da peça que fica ao lado rangeu quando a abri. Dentro, uma pasta encoberta por papéis amarelados chamou minha atenção. Extratos bancários, faturas antigas, uma nota promissória. Escondida entre os bilhetes, uma carta de desculpas que ninguém parecia ter lido ainda. A data mais antiga era 1998. A verdade que não devia estar ali foi obrigada a aparecer. A família financiou parte daquela festa com uma dívida antiga, mantida fora do alcance dos convidados. Eu vasculhei aquilo com cuidado. Ao folhear os extratos, confirmei nomes, datas e números que não batiam com a narrativa pública da família. Um valor enorme constava na maioria dos documentos, R$120 mil. Havia uma fatura de serviços de consultoria que nunca deveria ter passado pelo filtro familiar. O carimbo do banco parecia real, não uma burocracia para a ilusão de que tudo era simples. Entre as linhas de uma página, aparecia a assinatura da mãe, a data de emissão, o código de cliente e uma expressão repetida: garantia. Não era apenas uma dívida, era a motoridura de uma festa que precisava parecer poderosa, custando alguém o silêncio. O peso do papel não era apenas financeiro, era político. O custo do segredo estava ali,
estampado em tinta. Helena surgiu no corredor, segurando uma carta que eu tinha visto antes, mas que nunca tinha feito parte da narrativa pública. Ela aproximou-se sem pressa, como quem carrega uma verdade que pode derrubar tudo. Essa carta prova um acordo antigo entre a mãe e alguém da família, para manter a reputação a qualquer custo, disse ela sem ruídos. O tom dele não era acusatório, era apenas o suficiente para tornar o segredo tangível. Eu ouvi o peso da palavra acordo bater na madeira da mesa. Comentei baixo. Se essa dívida era para sustentar a festa, quem pagaria o preço real lá na frente? Ela olhou para mim, os olhos fundos, e respondeu apenas com um aceno mínimo de cabeça. Comigo mesmo, fiz a pergunta que não cabia na sala de estar. Você acha que devo explicitar isso para todos? Comente se você acha que devo expor isso agora. A mãe apareceu no vão da sala, a boca tensa, os olhos desabando em volta como quem teme o choque de uma verdade exposta. Tentou falar rápido, sem olhar nos meus olhos, dizendo que aquilo era uma manobra desnecessária, que tudo não passava de uma interpretação equivocada. Ela negou qualquer relação direta entre a festa e dívidas antigas. Tentou usar a mesma lógica que sempre usou para encobrir as falhas. Se ninguém lê, ninguém questiona. Rafael, ao fundo, encarou a vela da sala com o que deveria ser uma expressão de superioridade. Mas havia uma fissura ali, um traço de alerta que não engoliu o silêncio sem consequências. Ao reconduzir meu olhar para a pasta, encontrei o ponto de virada que eu temia e ao mesmo tempo sabia que precisava acontecer. A dívida antiga não era um detalhe. Era a chave para entender quem era quem naquela casa. Helena mencionou que o acordo não era apenas entre a mãe e alguém da família. Era uma rede que tornava possível manter a festa como símbolo de poder. A cada linha que eu lia, a imagem do aparato familiar ficava mais nítida. Aquilo não era mérito, era dívida, e dívida tem dono. O peso dessa descoberta não cabia apenas na minha cabeça. Ele se agarrava à minha mão, dentro do bolso, pronto para sair em algum momento crucial. No meio da pasta, a nota promissória de 1998 ficou destacada. Valor: R$120 mil. Assinatura da mãe, carimbo de banco, data de emissão, referência de garantia. O documento não deixava dúvidas. A festa que tentavam vender como triunfo público foi financiada por uma obrigação antiga que, se tornasse pública, poderia desalinhar toda a estrutura da minha casa. O peso dessa descoberta não era apenas financeiro, era reputacional. Era o que a família tinha de mais precioso e agora, o que eu poderia usar para escolher meu próximo passo. Isso mudava tudo agora. Mais tarde, no quarto ao lado, Helena entrou sem barulho e fechou a porta como quem teme ser ouvido pela casa inteira. Ela carregava uma pasta gasto e um pendrive cinza, menor que a palma da minha mão. A gaveta da cômoda rangeu quando ela a abriu. Dentro, 2 itens que eu reconheci de cara. A carta antiga que tentaram esconder e o pendrive com uma etiqueta gasto. Festa, 19 horas. Ela disse sem rodeios. Você precisa ouvir isto antes de qualquer palavra. Peguei o pendrive, conectei ao celular e deixei o áudio rolar. A gravação abriu com o fundo de uma sala iluminada pela vela e pela tensão que não cabia. A mãe fala, seca, controlando cada respiração na fala que parece ensaiada para não trair o sorriso na cara. Lucas não tem diploma, não pode permanecer à mesa quando o dinheiro manda, diz ela, sem levantar os olhos para ninguém. Em seguida, outra voz, que não era a dela exatamente, pedindo cautela. Não deixe que um erro defina o futuro da família. A gravação não precisa de clima. Mostra quem fala, quando e o que foi dito para manter a reputação à prova de ruídos. O tom é de ordem, não de emoção. O áudio corta o silêncio como faca. Eu parei o áudio em seguida, para ouvir com mais atenção. Helena respirou fundo e explicou. Foi gravado naquele quarto ao lado, perto do piano, durante o brinde. O pendrive gelou entre meus dedos e a tela do celular ficou quente por dentro, como se a própria ideia de orgulho tivesse sido assoprada ali. A gravação não é apenas uma lembrança, é uma instrução de como manter o controle sobre tudo que importa para eles. A cada frase,
A sala se tornava menor aos meus olhos, e a distância entre eu e a multidão aumentava sem eu ter necessário falar uma só palavra. E a carta? Perguntei, mesmo sabendo da resposta que eu já adivinhava. Helena mostrou a pasta de papel que ficou na minha memória como uma caixa com o segredo da família. Ela não se movia para me convencer, apenas disse que a carta e o áudio se completam. A primeira para explicar o porquê do medo de falhar, o segundo para mostrar o que foram obrigados a ouvir para continuar fingindo que tudo está sob controle. Não é coincidência que o áudio confirme o que a carta já insinuava. O humilhar publicamente era uma técnica para manter a posição. O peso da descoberta começou a se transformar em uma pergunta prática. Eu vou usar isso ou vou deixar que o segredo continue sendo o condutor das decisões? Duas decisões cortaram meu pensamento quase ao mesmo tempo. Primeiro, eu não podia fingir que nada aconteceu. Segundo, não iria invadir a privacidade de alguém para prejudicar a imagem da família sem um plano claro. Helena concordou que qualquer uso público da gravação precisava seguir um caminho cuidadoso, sem impulsos. Ela pediu que eu esperasse um sinal, uma hora adequada para revelar a verdade sem soar como ataque, apenas como confronto com a realidade. Enquanto falávamos, o relógio da sala marcava as batidas do coração da casa. A festa ainda estava ali, fingindo que tudo está bem, enquanto a gravação dizia o contrário em cada segundo de áudio. O resultado é simples. A humilhação não é mais apenas uma memória enfiada no passado. Agora é prova plausível de uma estratégia para manter o poder. Saí da sala com o áudio ainda vibrando na minha cabeça, e a carta guardada na pasta, como se fosse a minha própria garantia de que não se pode deixar o segredo dominar tudo. Helena ficou na luz suave do corredor, observando a porta fechar-se atrás de mim. Ela sabe que a verdade aqui não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que pode acontecer a seguir. Quando as palavras gravadas saírem de uma gaveta e forem parar na mesa de quem realmente decide. O peso da gravidade mudou o meu passo. Agora eu sabia onde o limite estava, e que briga eu escolheria travar com as consequências certas, não com a raiva desgovernada. A gravação está ali, constante, pronta para ser usada. Não é uma arma vazia. É uma evidência que muda o jogo, e eu sinto que o jogo não vai mais girar na direção que sempre girou. Helena deixou claro que o timing importa, que silêncio pode salvar ou destruir, que cada mão que segura o segredo não é apenas cúmplice do passado, mas cúmplice do futuro. O que acontecerá quando essa voz sair da gaveta e atravessar a sala até a mesa onde tudo se decide? Que custo o segredo da família está disposto a exigir, agora que a verdade não pode mais ser contida? A carta antiga pousou no centro da mesa quando Helena abriu a porta da sala. O papel amarelado refletiu a lâmpada. A textura denunciava anos guardados. Ela não disse nada, apenas afastou a cadeira e deixou o envelope sobre o verniz. A mãe permaneceu na sombra da passagem, observando. O bolo de cristal das taças brilhava, mas o som que ficou foi o silêncio entre a gente. Eu peguei o envelope com a ponta dos dedos. O peso da história parecia menor quando eu o olhei de perto, mas crescia a cada batida do meu peito. No canto da mesa, um carimbo pequeno dizia "Confidencial", e o papel de baixo trazia uma linha que eu ainda não sabia decifrar. Helena encostou a mão na minha para me avisar de que não adiantava discutir ali. Ela sabia mais do que dizia. Poucos minutos depois, a mãe saiu da penumbra. Veio com um conjunto de folhas, uma caneta e um tom que não deixava espaço para recuos. "Temos que conversar em termos reais, Lucas", ela disse sem olhar para mim direto nos olhos, mas mantendo a firmeza que sempre usava para impor o que chamava de ordem. Ela abriu o envelope que Helena trouxera, revelou o que estava dentro, um rascunho de acordo, com uma assinatura não tão antiga quanto o papel, mas suficientemente formal para soar definitivo. Ao lado, uma segunda folha trazia termos de confidencialidade, promessas de silêncio e o lembrete de que certas verdades não cruzariam o limiar da casa. Helena deixou claro, sem palavras difíceis, que o que seria proposto não era apenas uma trégua, era uma reprogramação da nossa relação com a verdade,
A mãe pegou a caneta, aproximou-a da folha e abriu espaço para uma explicação que parecia simples, mas não era. Reconciliação pública tem preço, disse ela. Mas se ouvirmos um ao outro, se aceitarmos que a narrativa precisa de um novo curso, talvez possamos manter o núcleo da nossa família inteiro. A frase foi direta, sem floreios. O que ela sugeria, porém, não era apenas a paz entre nós. Era a chance de controlar a história que todos já sabiam existir. O papel começou a se transformar em prova de algo maior. O acordo não falava apenas de nos manter em harmonia. Ele vinha acompanhado de cláusulas que eu reconheci como dolorosas. A mãe exigia que eu aceitasse deixar de expor o que havia sido descoberto, que eu abrisse mão de qualquer entrevista futura que pudesse reavivar as velhas brasas da humilhação. Em troca, prometia um apoio prático para minha vida, bastando que eu deixasse claro, publicamente, que a reconciliação era o caminho desejado, não a confrontação permanente. A mensagem era crua. A verdade poderia nascer, mas o custo seria pesado para quem a contasse. Eu li cada linha, notei cada assinatura, capturei com a memória aquilo que meus olhos pareciam dizer sem palavras. Havia uma gravação de voz que Helena guardara. Havia uma data anotada a lápis. Havia um número que servia como registro de uma promessa. Tudo isso era prova, coisa concreta que poderiam usar contra quem ousasse desenterrar o passado. A ideia de assinar o acordo fez meu pulso tremer. A ideia de recuar fez meu corpo endurecer. O que eu escolheria manter ou abandonar não era apenas meu destino. Era o peso de toda a história da minha família. No meio da conversa, surgiu uma condição que cortou o ar. Uma reconciliação não viria sem sacrifícios morais. Não se tratava só de silenciar uma carta antiga ou de esconder uma dívida antiga da mãe. Tratava-se de aceitar que alguns segredos deveriam permanecer enterrados para que a vida em comum pudesse continuar. O acordo falava de fidelidade à nova versão conjunta da história da família, mas exigia que eu aceitasse não apenas chamar de legado aquilo que eles quisessem preservar, mas também abrir mão de qualquer justificativa pessoal que eu pudesse ter para falar. Eu teria que escolher entre a transparência que me daria paz ou a aliança que me daria proteção, mas não as duas ao mesmo tempo. Enquanto o diálogo avançava, busquei minhas próprias paredes de apoio. Eu tinha documentos guardados, prints de mensagens, uma foto antiga que Helena carregava consigo. Pensei na carta que Helena disse ter uma falha antiga entre mãe e Rafael, no segredo que a filha carregava para além da festa. A cada minuto, os fatos pesavam mais do que as emoções. A cada palavra, a distância entre mim e o mundo que eu desejava reconquistar ficava menos parecida com um sonho e mais parecida com uma condição fiscal de sobrevivência. A prova antiga, a prova nova, tudo parecia convergir para um único eixo. O que eu estaria disposto a perder para ter novamente algo que se chamava dignidade. No fim, a mãe deixou claro o que a reconciliação significava na prática. O acordo exigia que eu cessasse qualquer movimento público de exposição, que eu aceitasse uma versão compartilhada da história e que eu, sobretudo, me dirigisse ao grupo familiar com uma fala que reafirmasse responsabilidade, não confronto. Helena, por sua vez, entregou uma cópia do que eu chamaria de registro de reconstrução, com as assinaturas manchadas de tempo e as marcas de propósito. A sensação foi de que o chão sob meus pés, antes firme, agora tremia, não pelo destino de minha vida, mas pela fresta que abria entre o que era justo e o que era possível manter. O meu quarto estava silencioso quando voltei para ele, com o envelope fechado na mochila. A sala se acalmou, as taças já não tilintavam com o mesmo brilho. Tudo se ajustava para uma nova forma de convivência, uma convivência que exigia que eu fingisse menos a própria coragem e aceitasse o peso de uma verdade que preferiam manter sob controle. E ali, entre a caneta que ainda carregava o resíduo da tinta fresca e a carta com a assinatura que não era a minha apenas, eu percebi que o custo da reconciliação não era apenas o que eu deixava para trás, mas o que eu precisava deixar de mim mesmo para caber naquela nova história.
A assinatura ficou marcada na folha. A data também. Eu guardei o documento na gaveta da mesinha de cabeceira, junto com a foto antiga de um tempo que não voltava. Helena me lançou um sorriso contido. A mãe olhou para mim com um misto de alívio e cautela. Rafael não apareceu, mas eu senti o peso dele em cada respiro que dava. E agora? O que eu tinha aceitado realmente significava? Qual o preço inteiro que eu pagaria pela reconciliação? Agora, a porta da sala abriu com um ranger contido. Rafael entrou esboçando um sorriso que pesava mais do que o ar. A risada da mãe ainda pairava no ambiente, mas os olhos dela carregavam algo que não era piada. Eu senti o peso nos meus ombros antes mesmo de entender de onde vinha. O grupo se ajeitou, fingiu normalidade, mas o silêncio deu a dica. A festa não seria apenas celebração, seria um teste de quem ficava. 2 horas antes da festa, a mãe me chamou para a cozinha e abriu um envelope branco sobre o tampo. O carimbo antigo ainda brilhava sob a luz fria. Dentro havia uma folha de confidencialidade, promessas de silêncio sobre qualquer menção à humilhação pública. A frase cortava o ar. Proteger a família acima de tudo. O carimbo era do patriarca. Havia uma linha de assinatura em branco esperando minha caneta. Assinei com minha tinta azul sem entusiasmos. Rafael olhou apenas com aquele meio sorriso que sempre escondia a verdade. Na prática, o papel ficou ali, na gaveta da cozinha. Tirei uma foto, guardei no celular e mandei para mim mesmo como registro. Pensei em tudo o que poderia acontecer se alguém descobrisse. Não houve discurso explosivo, houve cálculo. No início da recepção, levantei o copo e brindei em voz alta. Não exatamente para a plateia, mas para o ar que ainda respirava sob a mentira compartilhada. O passado não define o presente, declarei, tentando que a coragem contagiasse. Alguns olhos se desviaram rápido. Outros permaneceram imóveis, avaliando meu risco. A mãe manteve o sorriso, mas ele passou a ter uma nervura áspera. O brinde acabou em segundos, mas a gravação do meu áudio ficou no aparelho que uso para memórias, pronta para ser revisada quando eu quisesse medir minha linha de frente a frente com a verdade. Contei com a reação do grupo. Quem rira, quem deixou de rir, quem sussurrou perguntas que não cabiam. Instantes depois, procurei o quarto ao lado, onde guardo notas antigas e uma carta de desculpas que não tem data clara. O silêncio do corredor parecia uma cortina a título de segredo. As notas foram facilitar o caminho da própria memória. A carta, dobrada, ficou ao lado de um cacho de papéis velhos. Ao abrir, encontrei uma linha que falava de uma relação antiga entre a mãe e Rafael, um acordo para manter a reputação da família a qualquer custo. A carta não era nova, mas era uma lâmina que cortava a camada do que eu tinha visto até ali. Coloquei a carta de volta no envelope e guardei tudo comigo, com a certeza de que o passado não ficaria invisível por muito tempo. A mãe viu a minha calma contida e tentou reacender a narrativa de unidade. Rafael, por sua vez, empurrou a conversa para o território da condução correta dos acontecimentos, como se a casa inteira pudesse ser gerida por quem fala alto nas reuniões familiares. Eu não cedi ao padrão de sempre. Não briguei, não elevei a voz. Em vez disso, deixei que o silêncio próprio falasse. O que eu fiz foi enviar sinais discretos de que o controle ia além da superfície. Fotos guardadas, provas vistas, mensagens lidas. A cada minuto, o peso da decisão crescia. Eu não poderia mais fingir que tudo estava sob controle, sem assumir as consequências de qualquer revelação. Foi quando a ideia de reconciliação voltou com força. Não uma vitória, mas uma linha tênue de paz que exigia sacrifícios. A cada conversa posterior, ficou claro que a leitura do meu papel no jogo precisava ser recalibrada. A reconciliação não viraria abraço se o custo fosse a verdade inteira, e o custo parecia ficar maior a cada minuto que passava. A minha própria posição mudou. Não era somente sobre provar que eu tinha razão, era sobre manter alguém de pé quando a casa treme. A cada gesto, fiquei mais próximo de entender que renunciar à minha retórica de justiça poderia ser, naquele instante,
a maneira mais humana de agir. O que eu não queria era virar o próximo alvo de uma humilhação planejada. Entre a expectativa de paz e a lembrança da carta antiga, percebi que o acordo de reconciliação já tinha outra face. O documento que me tentaram impor não era apenas sobre não falar. Ele trazia uma cláusula silenciosa, quase invisível, que exigia minha anuência para não abrir o jogo por um período estipulado. Em outras palavras, eu ganhava a chance de montar minha vida sem o peso imediato de uma exposição, mas perdia o direito de falar sem consequências. E de alguma forma, essa renúncia era também uma forma de proteção para quem sempre ficou na sombra. Helena, que carregava a carta antiga e que, de alguma maneira, ainda tinha um papel decisivo a cumprir no desfecho. Muita coisa parecia dependente de um papel assinado que agora estava sob meu controle, ainda que com amarras. No fim da noite, quando as taças já haviam cessado o tilintar e o riso insistia em aparecer em momentos curtos, descobri que o choque não era apenas a revelação de segredos, mas a aceitação de que o segredo não cabia mais apenas a mim. Eu, Lucas, precisei escolher entre continuar a lutar pela minha dignidade ou apoiar um caminho que pudesse preservar o que resta de família. Eu escolhi a renúncia que parecia menos onerosa, para não quebrar a confiança que ainda restava entre alguns. O que isso significava para meu futuro, eu não sabia dizer naquele instante. Mas a mão ficou firme na assinatura do acordo e no entendimento de que a verdadeira proteção da minha dignidade não viria de provar estar certo, e sim de não permitir que inocentes fossem apontados como cúmplices de uma humilhação maior. Eu respirei fundo. Olhei para Helena, para a carta que ela carregava em segredo, e soube que aquela noite estava abrindo espaço para algo novo. Foi então que aconteceu o que eu temia, e ao mesmo tempo esperava. A assinatura do acordo surgiu com uma linha para o silêncio. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, encontrei uma nota escondida na margem do papel. Uma linha que não devia estar ali, um detalhe que insinuava a existência de uma condição adicional. O texto dizia, de forma seca, que a confidencialidade valia apenas até o fim do próximo semestre. E ali, no mesmo instante, eu entendi que o segredo não era apenas sobre o que já tinha sido feito, mas sobre o que ainda poderia ser exigido de mim para manter as aparências. O envelope que continha esse pedaço de informação não estava apenas guardado. Ele deixara de ser o meu segredo para se tornar o meu maior teste. Qual será o custo real desse segredo da família? Helena levantou-se, caminhou até a mesa e tirou uma carta amarelada de dentro de uma pasta cinza. O carimbo do cartório e o número 324.990 apareciam na margem. Ela abriu o envelope com cuidado, sem pressa, como se cada dobra pudesse doer. No papel, uma frase seca. A herança desta família não seria transferida em moeda. Seria a responsabilidade de cuidar dos que ficaram. O salão respirou junto comigo, as taças pararam de tilintar por um instante e a voz da minha mãe ficou mais estreita do que o ar. Eu observei cada rosto. Mãe tentando manter o controle, Rafael avaliando o que aquilo significava para o status dele, convidados que buscavam entender o que viria a seguir. Não houve reação imediata da minha parte. Apenas a decisão de observar antes de qualquer movimento. Helena leu de novo, não para mim, mas para eles, como quem confirma uma ata de reunião que pode mudar tudo. A herança não é dinheiro, é a obrigação de proteger quem depende de nós. Quem assume essa responsabilidade não pode recuar. O papel trazia ainda uma linha assinada. Mãe. A carta descrevia em parágrafos curtos um plano de cuidados, moradia estável para quem ficou, educação contínua para os que ficavam, assistência médica para os mais velhos, um fundo específico para necessidades reais. Não havia promessa de riqueza. Havia uma tarefa concreta que se tornava explícita ali, diante de todos. Eu ouvi o peso das palavras, sem interromper, sem justificar. O silêncio que caiu não era de vergonha, era de cálculo. O que aquele documento exigia de cada um ali? O impacto chegou sem aviso. Mãe piscou 2 vezes, respirou fundo
e fechou os olhos como se tentasse chamar de volta uma antiga autoridade que já não cabia mais. Rafael cruzou os braços. O sorriso falhou na borda dos lábios. E ele simplesmente permaneceu olhando para o nada. Eu não abri a boca. Segurei a carta com as 2 mãos, contei até 4 e contei outra vez para não reagir de modo impulsivo. O brinde que antes dominava a sala ganhou outra cor. Deixou de soar como apoio à narrativa antiga e passou a soar como convite a uma nova responsabilidade. Em vez de encarar a leitura como uma derrota, comecei a encará-la como uma redefinição prática. Não foi uma vitória, foi um recomeço de contas reais. Helena deu mais um passo. Não é apenas uma revelação, é uma ordem implícita. Quem ficou precisa ser amparado. Ela mostrou um anexo dobrado no meio da carta, um quadro menor com nomes que a nossa geração deve cuidar e números que pesam mais que promessas. Eu, que sempre me guiei pelo conceito de honra, percebi que ali não havia poesia. Havia planilha, havia cronograma, havia necessidade de decisões rápidas. Anotei mentalmente o que aquilo significava para a minha vida. Menos orgulho, mais serviço, menos ego, mais responsabilidade compartilhada. Rafael manteve o olhar firme. A mãe esticou o pescoço como se quisesse ver além da mesa. E Helena, sem pressa, apenas observava o efeito daquela revelação sobre nós. A partir daquele instante, o que antes era orgulho familiar tornava-se obrigação de manter o que ficou seguro para quem, de fato, depende da nossa condução. Saí de perto da mesa com a carta ainda na mão, mas o peso já não era apenas da leitura. Olhei para Helena, que me lançou um olhar curto, como se dissesse que o caminho começava ali, com uma decisão simples: aceitar o que a carta impunha. A sala voltou a falar, mas de modo contido. Perguntas contidas, sussurros que tentavam soar naturais, e a cada frase, mais claro o que viria a exigir de cada um de nós. A notícia não era uma reviravolta para ser celebrada, era uma instrução de funcionamento. A herança não seria medida por bens, seria medida pela capacidade de manter vivos os que ficaram. E no fundo, entendi que o maior teste não seria enfrentar Rafael ou enfrentar a mãe, mas enfrentar a nossa própria disposição de agir. Helena então aproximou-se de mim, deixou a carta sobre o braço da cadeira e fechou a pasta com firmeza. Essa é a verdade que precisa entrar em prática, não apenas em memórias, ela disse, em voz baixa, olhando para cada um de nós como se esperasse confirmação. O envelope ficou ali entre a nossa vontade de seguir com a festa e a obrigação de cumprir o que a carta anunciava. A partir de agora, eu sabia, as decisões não poderiam mais ser tomadas apenas para conservar uma imagem pública. Cada escolha seria avaliada pela capacidade de apoiar quem depende de nós. A pergunta que não cala, porém, ainda espera uma resposta prática. Quem vai agir para cumprir essa obrigação, aqui e agora? Helena bateu a porta com a carta antiga nas mãos. Entrei no corredor. A lâmpada piscou uma vez e acendeu de novo. Na sala, ela deixou o papel sobre a mesa de centro. O cabeçalho amarelado trazia um carimbo de protocolo e uma assinatura quase ilegível. Li as linhas em voz baixa. Mãe e Rafael combinaram manter a reputação da família acima de tudo, mesmo que exigisse silêncio e favores ocultos. A revelação caiu entre as taças. O salão ficou mudo. Ao meu lado, a foto da lista de convidados e o print da mensagem no grupo da família jazia sobre a mesinha. Provas que tinham sido coletadas antes, prontas para o momento certo. Se surgisse a chance de alguém ler aquilo, tudo desabar. Eu sabia que não era hora de agir com raiva. Era hora de planejar a próxima jogada. Helena explicou que guardara a carta por anos, esperando o exato momento para entregá-la a alguém em quem pudesse confiar. Ela não confiava mais no silêncio que empurrava a verdade para debaixo do tapete. A carta era direta. Preservar a imagem da família acima de tudo. Apoiar-se em promessas públicas para manter a fachada, mesmo que ferisse quem estivesse do meu lado. O envelope gasto, o carimbo claro e a assinatura. Tudo era prova concreta. A carta estava dobrada e guardada na gaveta da despensa, sob uma chave que só ela tinha.
Se alguém pegasse aquilo, a história antiga ganharia outra cor. Guardei a carta no bolso da jaqueta para não perdê-la. Já planejava quando e como apresentá-la sem transformar tudo numa crise improvisada. A sala parecia menor à medida que a verdade entrava, respingando nos ombros de quem tentava continuar como se nada tivesse acontecido. Poucos minutos depois, movi o foco para a mesa central com a carta nas mãos. Isto não pode ficar assim, disse, em tom direto. Rafael abriu a boca para responder, mas a mãe ergueu a mão pedindo silêncio. As palavras da carta, expostas sob a luz tênua, diziam o que eu temia. Manter a reputação acima de tudo, a qualquer custo. Um a um, os convidados recuaram, cochichos surgiram, e o brilho da celebração se apagou. Helena olhou para mim, sem piscar. Ela sabia que tínhamos de agir, não apenas assistir. Eu passei a carta para perto, mostrei o carimbo e a assinatura a quem quisesse ver. Ficou claro que não era boato. A reação não foi de raiva, foi de rendição de poder. Quem sustentava a máscara caiu no próprio peso das provas. Depois, o processo começou a tomar forma. Alguém pegou o celular, outro olhou para o chão, como se ali pudesse nascer uma explicação. Mas as vozes que se erguiam tinham o sabor da dúvida. A mãe tentou manter o controle, mas o ar mudou de presença. O direito de decidir quem manda na casa não parecia mais dela sozinho. Rafael tentou rir, mas a risada saiu presa na garganta. Não havia lugar para as brincadeiras agora. Eu guardei a carta de novo e disse em voz baixa a Helena que precisávamos levar aquilo adiante com cautela. A prova, que antes parecia um segredo, agora era uma alavanca. O efeito imediato foi claro. O grupo passou a olhar para mim com outra cautela, como se uma nova regra tivesse entrado em vigor sem que ninguém pedisse permissão. Foi marcada para amanhã, às 9h, uma reunião com o advogado na sala de jantar. Quem vai carregar o peso da verdade?